Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje eu apresento para vocês a nova série de leitura aqui do canal, que é a Argonáutica, ou As Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, que a gente vai conhecer em mais detalhes canto a canto nos próximos vídeos. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, aqui nesse canal, de tempos em tempos, eu faço séries sobre literatura greco-romana. E a gente já leu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os poemas da Safo de Lesbos e também os hinos homéricos. E agora a gente entra na sexta série de leitura desse canal, que vai ser então com as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, que vão ser discutidas então canto a canto. As Argonáuticas são um poema épico do século III a.C., escrito na cidade de Alexandria por Apolônio de Rhodes, que, inspirado pelas obras de Homero e buscando a reconstrução do estilo de Homero, narrou a viagem dos argonautas e a paixão entre Jasão e Medeia. E as argonáuticas são divididas em 4 cantos, mas como esses cantos são bastante longos, sempre com mais de 1.200 versos e o último com quase 1.800, eu vou dividir esses cantos em partes, então nós vamos ter mais do que 4 vídeos. Só que essas subdivisões dos cantos, elas não existem no texto original. Essas são subdivisões que eu vou fazer puramente para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, no texto original, são só 4 divisões em 4 cantos. E as traduções que a gente vai usar nesse projeto são a tradução para o português do José Maria da Costa e Silva, uma tradução da metade do século XIX, e também a tradução para o inglês do Arthur Way, de 1901, ambas em domínio público e facilmente encontradas em portais de domínio público na internet, para quem quiser baixar essas obras legalmente, sem nenhum problema. Mas para quem quiser acompanhar de outras edições, outras traduções, não tem problema, não precisam ser essas traduções que eu citei, pode ser a tradução ou a edição da preferência de vocês. As Argonáuticas têm como temas principais a viagem de Jasão e dos companheiros, os argonautas, que partem em busca do tosão de ouro, e também o amor que nasce entre Jasão e Medeia. Essas histórias da viagem de Jasão e da paixão de Jasão e Medeia eram muito conhecidas na antiguidade, e Apolônio usou essas histórias conhecidíssimas para escrever essa obra, e as Argonáuticas do Apolônio acabaram sendo o único texto a narrar diretamente esse episódio que sobreviveu até os nossos dias. E existiram sim outras obras anteriores à de Apolônio que tinham como tema principal a viagem de Jasão em busca do tosão de ouro, mas elas não conseguiram chegar até nós, porque ou elas se perderam completamente, ou chegaram muito fragmentadas, quase ilegíveis. Então a única que conseguiu chegar completa até os dias de hoje foram justamente as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Uma dessas obras perdidas, que teria a viagem dos argonautas como tema principal, é a Argonáutica atribuída a Epimênides de Creta, que teria sido escrita no século VI a.C. E nós temos conhecimento dessa obra perdida através de Diógenes Laércio, que cita a Argonáutica de Epimênides no seu livro Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. E algumas obras mencionam a viagem de Jasão, mas não tem essa viagem como tema principal, elas só fazem menções muito rápidas. E a gente encontra essas menções, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, nas obras do Hesíodo, de Píndaro, na Medeia, de Eurípides. E todas essas obras são anteriores a Apolônio. Apolônio conhecia essas obras e utilizou elas para compor as Argonáuticas, e a gente vai discutir cada uma delas mais à frente aqui nesse vídeo. A viagem de Jasão e dos Argonautas teve a cidade de Iolco, ou Iolcos, como ponto de partida na região da Tessália, e tinha como destino a região da Cólquida, mais especificamente na cidade de Ea, na atual Geórgia. Para essa viagem foi construído o navio Argo, e por isso que os marinheiros dessa história se chamam argonautas. Argo em referência ao nome do navio e nautas significando marinheiros.
Então, argonautas significa literalmente os marinheiros do navio Argo. E Jasão e os argonautas fazem essa viagem para buscar o tosão de ouro, também chamado de velocino de ouro ou velo de ouro, que era uma lã dourada de um carneiro, que era uma espécie de relíquia guardada na região da Cólquida pelo rei Etis ou Eta, dependendo da transliteração. Esse tosão, essa lã dourada, era de um carneiro voador que os irmãos Fricho e Ele usaram para fugir da madrasta. Nessa fuga, Ele acabou caindo no mar e só Fricho conseguiu concluir a travessia, chegando na Cólquida, onde ele sacrificou o carneiro para os deuses, e a lã dourada desse animal era guardada como uma espécie de relíquia. E pegar essa relíquia é o objetivo de Jasão e dos companheiros nessa viagem para Cólquida. Mas por que o Jasão reúne esse grupo para viajar em busca do tosão de ouro? Bem, o Apolônio de Rhodes explica pouquíssimo sobre os motivos dessa viagem e a hipótese mais aceita para essa falta de explicações é de que essa era uma história conhecidíssima pelo público da época e era de tão conhecida não precisava que esse motivo da viagem fosse explicado. Mas como nós não somos gregos antigos e estamos muito distantes da época em que essa obra foi escrita, lá no século III a.C., nós precisamos sim de contexto para entender melhor essa história e para que ela não soe sem sentido para nós. E logo nos primeiros versos do primeiro canto é mencionado que o rei Pélias de Iolco consultou um oráculo que revelou que ele seria morto por alguém com uma única sandália. E tempos depois, Jasão apareceu diante de Pélias com uma única sandália, porque ele tinha perdido a outra enquanto atravessava um rio. E o rei Pélias, com medo que a profecia desse oráculo se cumprisse e que ele fosse morto por Jasão, inventa essa viagem e pede para Jasão ir até a Cólquida buscar o tosão de ouro, com o único objetivo de afastar Jasão. Mas Jasão, nesse momento, não sabia que o único objetivo da viagem era afastar ele de perto do rei Pélias. E Pélias pede justamente o tosão de ouro porque era impossível pegar o tosão de ouro e também porque era uma viagem muito perigosa e ele imaginava que Jasão provavelmente morreria ou na viagem ou pegando o tosão. E com Jasão morto, Pélias estaria seguro e não seria morto por Jasão, como dizia o oráculo. E com esses poucos versos, a gente também deduz que o rei Pélias não queria realmente o tosão de ouro. O que ele queria era se livrar de Jasão por ter medo de morrer por conta da profecia. E como pegar o tosão de ouro era considerado impossível, Pélias esperava que Jasão morresse na tentativa, e assim Pélias estaria livre da morte prevista pelo oráculo e assim poderia viver por mais tempo até morrer de causas naturais. E mais à frente, ainda no primeiro canto, entre os versos 900 e 903, Jasão diz que ele estava fazendo essa viagem para ter a autorização do rei Pélias de viver em Iolco, de viver na própria terra, o que nos mostra que existia entre Jasão e Pélias um antagonismo, uma certa disputa por território que não é muito bem esclarecida pelo Apolônio de Rhodes. E é para reconquistar esse direito de viver em Iolco que Jasão aceita fazer essa viagem em busca do tosão de ouro, para ele poder viver em Iolco em paz, sem ser expulso pelo próprio tio. Mas mesmo assim, ainda falta esclarecer qual era a relação entre Jasão e Pélias, e os motivos da desavença que existia entre eles. Jasão e Pélias eram parentes, isso porque o rei Pélias era meio-irmão do pai de Jasão, que se chamava Ezão. Então Pélias era tio de Jasão. E a desavença entre Pélias e Jasão existia porque o pai de Jasão, Ezão, tinha sido o antigo rei de Iolco, que foi deposto por Pélias em uma espécie de golpe de estado.
E a partir disso, a gente entende que Pélias queria mandar o sobrinho para longe, com medo que Jasão tentasse recuperar o trono que era do pai de Jasão, e também Pélias tinha muito medo de ser morto por Jasão, como o oráculo tinha revelado e Apolônio nos conta no início das Argonáuticas. Mas essa relação de parentesco entre Pélias e Jasão fica mais clara em outra obra, o Catálogo de Mulheres, do Hesíodo, que infelizmente não chegou inteiro até os nossos dias, ele chegou fragmentado, só com alguns trechos. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, infelizmente ele também não está editado em formato de livro aqui no Brasil, mas vocês encontram sim traduções desses fragmentos para o português, principalmente em artigos acadêmicos, ou então em outros idiomas, principalmente em portais com obras de domínio público. No Catálogo de Mulheres, Hesíodo nos revela uma curta genealogia da família de Jasão e de Pélias. Hesíodo escreve que Pélias era filho de Tiro e de Poseidon, e que depois Tiro teve outros filhos com o rei Creteu, e que dessa união com Creteu nasceu Esão, e Esão era o pai de Jasão. Então Pélias e Jasão eram tio e sobrinho. E quem nos traz mais informações sobre as desavenças entre Pélias e Jasão é Píndaro nas Odes Píticas, uma obra também infelizmente pouco conhecida, nesse momento sem uma edição aqui no Brasil. Em Portugal existe uma edição com tradução do Antônio de Castro Caeiro, e vocês também encontram as traduções das Odes Píticas em artigos acadêmicos ou em outros idiomas em portais de domínio público. Nas Odes Píticas, mais especificamente na quarta Ode Pítica, Píndaro menciona Jasão como um jovem de 20 anos que chega em Iolco para tirar o rei Pélias do poder e para devolver o trono de Iolco para o pai, Esão. E a quarta Ode Pítica nos dá um contexto bastante amplo sobre as desavenças entre Pélias e Jasão, e também menciona a viagem dos argonautas. Mas o objetivo principal de Píndaro nessa ode é estabelecer uma ligação genealógica entre o rei Arcesislau, homenageado pela ode, e um dos argonautas, chamado Eufemo, do qual Arcesislau descenderia. Então o principal objetivo de Píndaro nessa ode é explicar a genealogia de Arcesislau. E é para explicar essa genealogia que ele explica o contexto da viagem dos argonautas. Então é com a ajuda de outros textos, como as Odes Píticas e o Catálogo de Mulheres, que a gente consegue entender melhor os motivos das tensões entre Pélias e Jasão e também os motivos da viagem, já que nesses pontos Apolônio não é muito claro e nos deixa com a sensação de que nos faltam informações. Mas claro que a gente não pode esquecer que nessas obras e na mitologia em geral existem variações. Então mesmo que autores diferentes falem sobre um mesmo personagem em comum, eles não falam da mesma maneira e alguns detalhes podem sim variar, o que é absolutamente normal quando se fala de mitologia grega e de mitologia de outras culturas também, mas é sempre muito bom dar uma investigada nessas outras obras para ver o que elas nos dizem sobre os mesmos personagens, para assim a gente ter um panorama mais amplo sobre o que está em jogo na obra em que a gente está lendo. E, inclusive, o texto do Apolônio de Rhodes não menciona uma disputa pelo trono, ele menciona só o direito de viver em Iolco, de uma maneira não muito clara, direito esse que só seria conquistado caso Jasão conseguisse cumprir essa missão praticamente impossível de trazer o Tosão de Ouro. E com todo esse contexto, a gente sabe, então, que existe entre Pélias e Jasão uma tensão vinda de uma disputa territorial. Em Píndaro, essa disputa territorial é mais evidente, mencionada na forma de uma disputa pelo trono de Iolco, enquanto que em Apolônio de Rhodes, essa disputa não é muito bem explicada e fica mais subentendida.
Mas, de qualquer maneira, o que o rei Pélias faz, temendo perder o trono ou a vida para Jazão, é inventar um desafio para deixar Jazão o mais longe possível, para que assim Pélias continuasse vivo e reinando. E inventa que queria o Tozão de Ouro, e que só trazendo o Tozão de Ouro é que Jazão teria o direito de viver em Ioco. E então Jazão parte para pegar o Tozão de Ouro, acreditando que assim ele poderia viver em paz na própria terra. Esse Tozão de Ouro era, na verdade, uma tentativa de matar Jazão indiretamente, sem sujar as mãos, porque a viagem até a Cólquida era muito perigosa, e caso Jazão sobrevivesse à viagem, ainda teria que enfrentar algo ainda mais perigoso, que era pegar o Tozão, que estava nas mãos do rei Eta, um rei violento e que tinha colocado uma serpente monstruosa para vigiar o Tozão. E na cabeça de Pélias, Jazão jamais conseguiria pegar o Tozão de Ouro, porque essa era uma tarefa considerada impossível. E com isso a gente percebe também que Pélias, na verdade, não estava interessado no Tozão de Ouro, ele não queria ter o Tozão de Ouro. O que ele queria de verdade era manter Jazão o mais longe possível e indiretamente matar Jazão, porque essa era uma tarefa dificílima que certamente mataria Jazão. Então o que ele quer é isso, se afastar de Jazão, matar Jazão, principalmente sem sujar as próprias mãos. Mas Pélias não contava com uma coisa, com a ajuda de Médeia, ou Medeia, filha do rei Eta, que se apaixona por Jazão e decide ajudar ele a pegar o Tozão. E Medeia era uma feiticeira, que ajuda Jazão justamente com o auxílio da feitiçaria. E é claro que nós também estamos falando de uma obra da Grécia Antiga. Então, obviamente, nós também temos o envolvimento dos deuses nisso tudo, que apoiam Jazão e também mexem os seus pauzinhos para que Jazão consiga o Tozão e estimulam Medeia a ajudar Jazão através da paixão. E sem essa ajuda de Medeia, Jazão jamais conseguiria pegar o Tozão. Mas Medeia, ajudando Jazão, automaticamente acaba traindo o rei Eta, trazendo dilemas insolúveis para ela, que fica extremamente angustiada e sem saber direito o que escolher. E esses sentimentos conflitantes de Medeia são muitíssimo bem descritos no canto 3, que é o auge desse livro, na minha opinião. E esse canto traz novos conflitos para essa narrativa, com grandes dilemas, em que, independentemente do caminho que se escolha, vão existir muitos problemas, muitas escolhas dificílimas, o que deixa Medeia extremamente angustiada. Então, nesse livro, a gente acompanha a viagem de Jazão e dos companheiros, os argonautas, que vão parando em vários territórios, enfrentando perigos e desafios, até que chegam na Cólquida. E a partir da chegada na Cólquida, nós também acompanhamos o amor que nasce entre Jazão e Medeia e a viagem de volta para casa, que é ainda mais perigosa e cheia de desafios. E também é bem importante de destacar que, embora as Argonáuticas tenham sido escritas no século III a.C., a história da viagem de Jazão está ambientada muito antes disso, porque essa história se passa antes da Guerra de Troia, que foi um grande marco na literatura e na mentalidade grega, e se passa, então, antes dos eventos narrados na Ilíada e na Odisseia. E com isso a gente descobre que essa viagem de Jazão, as Argonáuticas, estariam então ambientadas entre os séculos 12 e 13 a.C. E por essa história da viagem de Jazão ser muito conhecida e muito mais antiga que o próprio Apolônio de Rhodes, existem menções a essa viagem na Ilíada e na Odisseia, menções muito curtinhas. A gente tem, por exemplo, na Ilíada, no canto 7, entre os versos 466 e 469, a menção de Euneu, que era filho de Jazão com a soberana da ilha de Lemnos, episódio esse que a gente conhece no primeiro canto das Argonáuticas. Já na Odisseia, no canto 12, entre os versos 69 e 72, é descrito um trecho muito perigoso do mar,
que só um navio tinha conseguido atravessar, justamente o navio de Jasão, que passa por esse trecho no canto 2 das Argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Outra pequena menção à viagem de Jasão pode ser encontrada na Teogonia do Hesíodo, entre os versos 992 e 1002. Lá, Hesíodo escreve que Medeia, filha de Eta, foi embora da Cólquida levada por Jasão, e os dois casaram quando chegaram em Iolco, gerando Medeio, ou Medo, filho do casal. Esse trecho também revela que Jasão realizou essa viagem por conta das ordens arrogantes e más do rei Pélias, descrevendo Pélias de um modo negativo, mas sem dar mais detalhes sobre os motivos da ordem de Pélias. E nós também temos a Medeia de Eurípides, que retrata a situação de Jasão e Medeia depois da viagem em uma crise no relacionamento. E a Medeia de Eurípides e a Quarta Odipítica de Píndaro são com certeza as obras com um contexto mais próximo à Argonáutica do Apolônio de Rhodes, que conseguiram sobreviver e chegar até os nossos dias. E, inclusive, na Medeia de Eurípides tem uma cena em que Medeia e Jasão discutem e ela esfrega na cara de Jasão que ele só tinha conseguido conquistar o Tosão de Ouro e só estava vivo por conta da ajuda dela, o que coincide com o que a gente lê nas Argonáuticas, onde fica extremamente nítido que sem a ajuda de Medeia, Jasão não teria conquistado absolutamente nada e muito provavelmente nem estaria mais vivo. E todas essas obras que eu citei são anteriores a Apolônio de Rhodes, que com toda certeza se inspirou nelas para escrever as Argonáuticas, principalmente se inspirou na Ilíada e na Odisseia. E existiram sim também outras obras anteriores a Apolônio que tinham sim como tema principal a viagem de Jasão, mas essas obras não conseguiram chegar até os nossos dias. A maioria delas se perdeu completamente e as poucas que conseguiram chegaram bastante fragmentadas e não nos dizem muita coisa. Então a única obra que conseguiu chegar até os nossos dias e tem como tema principal a viagem de Jasão são as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, e a gente tem muita sorte que pelo menos uma obra sobre isso conseguiu chegar até os nossos dias. E sobre Apolônio de Rhodes, infelizmente se sabe muito pouco e a vida dele está cercada de mistérios. Se estima que ele tenha nascido por volta do ano 295 a.C., na cidade de Alexandria, no Egito, que na época era governada pela dinastia ptolemaica, e Apolônio chegou a dirigir a famosa Biblioteca de Alexandria, infelizmente destruída séculos depois. E as Argonáuticas tiveram diferentes tipos de recepção no decorrer dos séculos. Alguns consideraram elas como uma imitação barata e sem qualidade das obras de Homero, enquanto que outros reconheceram sim a qualidade do texto do Apolônio. Então foi um livro amado por uns e odiado por outros, mas que teve sim bastante influência na literatura posterior, principalmente na literatura romana, já que as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes foram uma das inspirações do Virgílio para escrever a Eneida, além, é claro, da Ilíada e da Odisseia, e as Argonáuticas também inspiraram o também romano Valério Flaco a escrever as próprias Argonáuticas, que infelizmente não chegaram completas até os nossos dias. Essa então foi uma pequena introdução às Argonáuticas. Agradeço muito a atenção de vocês e espero a companhia de vocês na nossa série sobre as Argonáuticas, onde a gente vai descobrir mais sobre as aventuras de Jasão, de Medeia e dos Argonautas. Por hoje então é isso, a gente se vê no próximo vídeo com o primeiro canto das Argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Um abraço e até lá!